Minha filha linda me fez uma pergunta no último Natal que deixou a mesa inteira em silêncio. Mãe, quanto você tem guardado? 8 pessoas. 8 garfos congelados no ar. Eu olhei para ela. Disse, isso não é da sua conta. O rosto dela ficou vermelho. Meu filho, Davi, pigarreou. E minha filha, Susana, que nunca diz nada desconfortável em voz alta, sussurrou. Mãe, ela só está tentando ajudar. Mas eu sabia a verdade. Porque 3 anos atrás eu respondi a essa pergunta. Eu contei o valor. E em 6 meses deixei de ser mãe deles para me tornar um problema de planejamento financeiro. Eles não ligavam tanto, mas mandavam mais mensagens. Sempre com sugestões, sempre com preocupação. Sempre com aquela pauta silenciosa e rasteira que eu sentia apertar ao meu redor como uma mão na minha garganta. Meu nome é Margarida. Tenho 83 anos e vou te contar algo que pode salvar a sua dignidade, suas relações familiares e o último fiapo de controle que você ainda tem sobre a sua própria vida. Existem 5 perguntas que, após certa idade, você nunca deve responder. Nem para amigos, nem para vizinhos. E especialmente, nem para os seus próprios filhos. Porque no momento em que você faz isso, tudo muda. Eles param de te ver como uma pessoa. Começam a te ver como uma situação. E uma vez que essa mudança acontece, você nunca consegue revertê-la totalmente. Aprendi isso da maneira mais difícil possível. E se você ficar comigo, vou te contar exatamente o que aconteceu e o que fiz para retomar minha vida antes que fosse tarde demais. Eu não costumava ser assim. Durante a maior parte do meu casamento, durante a maior parte da minha maternidade, acreditei que honestidade era amor. Se Ricardo me perguntava algo, eu respondia. Se meus filhos perguntavam, eu dizia a verdade. Era isso que família significava, sem muros, sem segredos, apenas transparência. Então, quando Davi me ligou numa terça-feira à tarde, há uns 6 anos, e perguntou, Mãe, você tem o suficiente guardado? Digo, você vai ficar bem? Já não hesitei. Eu contei o valor para ele. Dei a ele o panorama completo. Falei sobre o seguro de vida de Ricardo. Falei sobre a aposentadoria. Disse que eu estava confortável, mais do que confortável, na verdade. Que tinha sido cuidadosa, que tínhamos planejado bem, que eu não estava preocupada. Eu achei que estava tranquilizando, mas o que eu estava fazendo, na verdade, era abrir uma porta que eu nunca mais conseguiria fechar. Ele disse, isso é, na verdade, mais do que eu pensava. E então, por apenas um segundo, houve aquela pausa. Aquele silêncio minúsculo, quase imperceptível, que eu não entendi na época. Mas agora eu entendo. Aquela pausa foi ele recalculando. Não como eu estava, mas quanto eu valia. Pergunta. Número 1. Nunca diga a ninguém quanto dinheiro você tem. Nem para seus filhos, nem para seus irmãos. Nem para aquele amigo que você conhece desde 1965. Porque no momento em que você dá um número, você deixa de ser uma pessoa. Você vira uma categoria. Se o valor for maior do que eles esperavam, você se torna a pessoa confortável. E pessoas confortáveis não precisam de ajuda. Não precisam de ligações. Não precisam de afeto. Se o valor for menor, você se torna aquela que não se planejou bem. E então toda a conversa se transforma em conselhos que você não pediu. De qualquer forma, você perde. 2 meses depois de contar a Davi sobre minhas economias, as perguntas começaram. Linda ligou perguntando se eu já tinha pensado em criar um fundo de reserva. Susana me enviou um artigo sobre abuso financeiro contra idosos. Abuso financeiro contra idosos, como se eu fosse uma velhinha confusa, prestes a transferir minha aposentadoria para um desconhecido na Nigéria. Davi começou a perguntar se eu tinha um consultor financeiro. Só alguém para ficar de olho nas coisas, mãe. Sabe, por precaução. Precaução contra o quê? Contra o fato de eu subitamente esquecer como contar.
Eu administrava dinheiro desde antes de ele nascer. Mantive nossa casa funcionando com o salário modesto de Ricardo, criei 5 filhos, quitei a hipoteca e ainda sobrou o suficiente para dormir tranquila à noite. Mas agora, porque eu contei o número, eles me viam como alguém que precisava de gestão. Tentei reverter isso. Comecei a ser vaga. Estou bem. Não se preocupe. Mas era tarde demais. O número já tinha sido revelado. E uma vez que ele está lá fora, não desaparece. Ele gruda. Ele cresce. Ele se torna o pano de fundo silencioso de toda a conversa. Davi começou a falar sobre liquidez. Linda começou a mencionar vender a casa e ir para um lugar menor. E Susana, a doce e quieta Susana, me perguntou certa noite, com muita delicadeza, se eu já tinha pensado sobre o que acontece se você ficar doente e precisar de cuidados. Eu disse, Susana, estou bem. E ela respondeu, eu sei, mãe, mas só queremos garantir que você esteja protegida. Protegida, como se eu fosse uma criança, como se eu fosse algo frágil que precisava ser embrulhado e colocado numa prateleira alta antes que quebrasse. Então parei de responder. Quando meu genro perguntou muito educadamente se eu tinha considerado um seguro de assistência de longo prazo, eu sorri e disse, já resolvi isso. Quando Linda me pressionou novamente sobre minhas economias, eu disse, durmo bem à noite. Isso é tudo que você precisa saber. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram bravos. Linda disse que eu estava sendo difícil. Davi disse que eu estava excluindo eles. Susana disse, nós só estamos tentando ajudar, mãe. Mas notei uma coisa. No momento em que parei de responder, as perguntas deixaram de ser sobre mim. Tornaram-se sobre eles, a frustração deles, a necessidade deles de saber, o desconforto deles por não estarem no controle. E isso me disse tudo. Se eles estivessem realmente preocupados com o meu bem-estar, teriam perguntado como eu me sentia, não quanto eu tinha. Mas não perguntaram, porque uma vez que você conta o seu número para alguém, a preocupação deles deixa de ser sobre a sua felicidade. Torna-se sobre a sua gestão, e eu me recuso a ser gerenciada. Pergunta número 2. Nunca fale sobre sua saúde em detalhes. Esta é diferente de contar suas economias. É mais lenta, mais silenciosa. Não parece perigosa quando está acontecendo. A princípio parece cuidado. Alguém pergunta, como você está se sentindo, mãe? E você responde com honestidade. Você fala sobre o joelho que está te incomodando, a tontura que teve na semana passada. O novo medicamento que o médico passou porque o antigo não estava funcionando, você acha que está sendo aberta. Acha que está deixando que eles participem da sua vida. Mas o que você está realmente fazendo é entregar a eles uma lista de razões para te tratarem como se você fosse frágil. Cometi esse erro com Linda. Ela sempre foi a mais emotiva dos meus filhos. Aquela que sente tudo intensamente. Quando ela pergunta como você está, ela realmente quer saber. E por muito tempo achei que isso significava que eu deveria realmente responder. Então, uns 3 anos atrás, contei a ela sobre a queda. Eu tinha levantado no meio da noite para ir ao banheiro. Senti uma tontura. O chão girou e eu caí feio no corredor. Levei 20 minutos para conseguir levantar. Não quebrei nada. Não chamei ninguém. Voltei para a cama e disse a mim mesma que seria mais cuidadosa da próxima vez. Mas algumas semanas depois, Linda perguntou como eu estava e eu contei. Não porque precisasse de ajuda, mas porque ela é minha filha e eu achava que era isso que mães faziam, diziam a verdade. O rosto de Linda ficou pálido e daquele dia em diante, todas as ligações começavam da mesma forma. Mãe, você está sendo cuidadosa? Toda vez que eu mencionava que ia caminhar, mãe, tem certeza de que é seguro? Toda vez que eu dizia que estava arrumando um armário, talvez você devesse esperar até que alguém possa te ajudar. Passei de mãe dela a um risco. Tentei desfazer isso. Comecei a dizer, estou bem, querida. Não se preocupe.
Mas uma vez que você planta a imagem de si mesma no chão, tonta e sozinha, você não consegue desplantá-la. Isso vive na cabeça deles. E toda vez que pensam em você, é isso que eles veem. Então parei de dar detalhes. Agora, quando Linda pergunta como estou me sentindo, digo, bem o suficiente para reclamar, então deve estar tudo bem. Ela ri. A conversa segue em frente. E eu mantenho o controle de como ela me vê. Porque aqui está a verdade. Após certa idade, cada detalhe de saúde que você compartilha vira prova. Prova de que você está declinando. Prova de que você não consegue se cuidar sozinha. Prova de que algo precisa mudar. E uma vez que as pessoas começam a colecionar provas, elas começam a tomar decisões por você. E eu não estou pronta para deixar outra pessoa tomar minhas decisões. Não sei se algum dia estarei. Pergunta número 3. Nunca conte como você passa seus dias. Isso me surpreendeu. Por anos, achei que meus filhos queriam saber o que eu estava fazendo. Então, quando perguntavam, eu contava. Honestamente. Simplesmente. Passei a manhã lendo. Dei uma volta no quarteirão. Sentei na varanda por um tempo e observei os pássaros. E eu conseguia ouvir essa pequena mudança na voz deles. Isso é... Legal, mãe. Mas o que eles queriam dizer era só isso? Porque para eles, um dia tranquilo soava como um dia vazio. E um dia vazio significava que eu estava solitária. E solidão significava que eu precisava ser salva. Então Linda começou a sugerir coisas. Você já pensou em entrar para um grupo? Tem um clube do livro na biblioteca. Susana mencionou um centro de convivência para idosos que faz atividades. Ela tinha boas intenções. Eu sei que tinha. Mas o que ela não entendia era que eu gostava dos meus dias tranquilos. Gostava das manhãs em que não precisava estar em lugar nenhum. Gostava de sentar com meu café e não ter que dar satisfação a ninguém. Mas no momento em que contei a ela como eram meus dias, ela decidiu que eles não eram suficientes. Então parei de contar. Agora, quando Linda pergunta o que fiz hoje, digo, você sabe, me mantive ocupada. É vago, é leve e impede que ela transforme minha paz no projeto dela. Porque aqui está o que aprendi. Pessoas que ainda estão se afogando no próprio caos não conseguem entender a quietude. Elas veem isso como vazio. Veem como algo que precisa ser preenchido. Mas eu não preciso ser preenchida. Eu preciso de espaço. E não vou mais pedir desculpas por isso. Pergunta. Número 4. Nunca responda perguntas sobre seu testamento. Esta é a que destrói famílias. Já vi isso acontecer. Um pai ou mãe reúne todos, tentando ser justo, e explica como dividiu as coisas. A casa vai para um, as economias para outro. Tudo faz sentido perfeito no papel. Mas no momento em que você diz isso em voz alta, você cria uma ferida que nunca cicatriza totalmente. Quase cometi esse erro. Alguns anos atrás, pensei em contar aos meus filhos o que tinha decidido. Achei que evitaria confusão mais tarde. Achei que seria gentil. Mas então conversei com minha irmã Joana. Joana tinha feito exatamente isso. Reuniu seus 3 filhos e contou como estava dividindo seu patrimônio. Ela achou que estava sendo transparente. Em um mês, 2 deles pararam de se falar. Ela me disse, Margarida, achei que estava sendo clara. Mas o que fiz foi transformar amor em matemática. E agora, toda vez que conversamos, consigo senti-los calculando. Então não disse nada. Escrevi tudo. Deixei com meu advogado, e quando Davi perguntou, casualmente, numa tarde, Mãe, você já pensou no que vai acontecer com a casa? E eu disse, está tudo resolvido. Vocês não precisam se preocupar. Ele pressionou. Eu não cedi. E pude sentir a frustração dele. Mas também senti a minha liberdade. Porque no momento em que você conta a eles quem fica com o quê, eles param de te ver como mãe. Começam a te ver como o obstáculo entre eles e o que acham que merecem. E eu me recuso a me tornar um obstáculo na minha própria família. Pergunta número 5. Nunca fale sobre sua solidão. Esta é a mais difícil de segurar.
porque após certa idade a solidão se torna uma companheira. Nem todos os dias, mas em dias suficientes para que ela esteja lá, sentada silenciosamente no canto de cada cômodo. E quando alguém pergunta: "Você está se sentindo sozinha, mãe?" E cada parte de você quer dizer sim, você quer contar a eles que, em algumas manhãs, passa horas sem ouvir sua própria voz. Que o entregador é a única pessoa com quem você fala a semana toda. Que o silêncio nesta casa é tão denso às vezes que você mal consegue respirar. Mas se você disser isso, se admitir, você se torna a emergência deles. Vi isso acontecer com uma mulher que eu conhecia chamada Helen. Ela contou à filha que se sentia sozinha. E em 3 semanas a filha a colocou numa casa de repouso. Para o seu próprio bem, mãe. Você precisa de pessoas ao seu redor. Mas o que ela realmente quis dizer foi: não aguento mais carregar a sua solidão. Então vou te colocar em algum lugar onde outra pessoa possa cuidar disso. Então eu não digo. Quando Linda pergunta se estou me sentindo sozinha, digo: tenho meus momentos, mas também tenho minhas rotinas. É verdade. É honesto e não me torna um fardo para ela. Porque aqui está o que sei agora. As pessoas não podem curar a solidão. Elas podem visitar mais. Podem ligar mais, mas não podem resolvê-la. E quando percebem isso, começam a guardar ressentimento de você. Então eu os protejo disso. E ao fazer isso, protejo a mim mesma. Agora deixe-me contar o que aconteceu quando parei de responder. Porque esta não é apenas uma história sobre o que não dizer. É sobre o que encontrei quando finalmente fiz silêncio. Há cerca de 2 anos tomei uma decisão. Parei de explicar. Parei de me defender. Parei de tentar fazer meus filhos se sentirem confortáveis com a vida que eu estava vivendo. No começo foi aterrorizante. Pensei que eles se afastariam. Pensei que parariam de ligar de vez. Mas algo estranho aconteceu. Quanto menos eu dizia, mais eles me respeitavam. Linda parou de tentar consertar meus dias. Davi parou de perguntar sobre minhas finanças. Susana parou de sugerir que eu precisava de mais ajuda. Porque quando você para de dar problemas para as pessoas resolverem, elas param de ver você como um problema. Elas começam a ver você como uma pessoa novamente. E era só isso que eu queria. Comecei a notar coisas que eu estava ocupada demais, explicando para realmente vivenciar. Comecei a sentar na minha varanda nas manhãs, sem sentir que precisava justificar isso para ninguém. Comecei a dizer não sem oferecer 3 motivos. Comecei a guardar meu dinheiro, minha saúde, meus dias, meus planos e minha solidão apenas para mim. Não porque eu não amasse meus filhos, mas porque eu amava minha paz ainda mais. E aqui está a parte que mais me surpreendeu. Eles estavam bem. Eles não precisavam saber de tudo. Só precisavam saber que eu estava bem. E uma vez que parei de oferecer informações voluntariamente que eles não precisavam, as conversas ficaram mais leves, mais calorosas, mais parecidas com as conversas que tínhamos antes de tudo virar uma questão de me gerenciar. Mas não consegui colocar tudo isso em um só vídeo. Então eu escrevi: cada limite, cada roteiro para desviar de perguntas, cada maneira de manter o controle quando sua família está pressionando por respostas que eles não têm o direito de ter. Coloquei tudo em um livro chamado O Código da Liberdade. Acabou de ser lançado. É digital. O link está no comentário fixado. E preciso ser honesta com você. Estou aterrorizada que meus filhos descubram. Linda já me perguntou no que eu tenho trabalhado. Não contei a ela. Mas se ela encontrar, se qualquer um deles encontrar, não sei o que dirão. É por isso que posso tirar do ar em breve. Não porque não acredito nisso, mas porque expor tanta verdade sobre eles, sobre nossa família, parece cruzar uma linha que não consigo descruzar. Mas mulheres já estão escrevendo para mim. Uma mulher chamada Diane, de 76 anos, disse: finalmente sinto que tenho permissão para dizer não. Outra mulher, Patrícia, me contou: isso devolveu minha dignidade depois que meu filho tentou tomar o controle das minhas finanças.
E, ontem mesmo, alguém chamada Eleanor escreveu: achei que eu era a única que se sentia assim. Obrigada por dizer o que eu não conseguia. Então está lá, por enquanto. Se você precisa, pegue, porque não sei por quanto tempo conseguirei manter isso quando minha família descobrir. Aqui está o que sei agora, aos 83 anos. As pessoas que te amam às vezes farão perguntas que não têm o direito de fazer. E o seu trabalho não é respondê-las. O seu trabalho é se manter inteira. Manter as partes de você que ainda são suas. Deixar o silêncio ser o seu limite e a paz ser a sua recompensa. Passei anos demais achando que amor significava abertura. Agora sei. Amor significa saber quando fechar a porta. E se você está lendo isto, se você tem a minha idade ou está perto disso, você não deve a ninguém o seu saldo bancário. Você não deve a ninguém um relatório médico. Você não deve a ninguém uma descrição minuto a minuto do seu dia. Você não deve a ninguém uma prévia do seu testamento. E você não deve a ninguém a sua solidão, empacotada e entregue para que eles decidam o que fazer com ela. O que você deve a si mesma é isto: o direito de ser privada, o direito de ser inteira, o direito de ser respeitada, não gerenciada. E se isso faz de você uma pessoa difícil, ótimo. Seja difícil, seja vaga, seja irritantemente calma diante das perguntas deles. Porque a alternativa é passar seus anos finais sendo estudada, gerenciada e silenciosamente apagada. E eu prefiro morrer a deixar isso acontecer. A verdade é que a maioria de nós passa a vida inteira respondendo a pais, a cônjuges, a filhos, a chefes, a vizinhos, a qualquer um que pergunte. E em algum momento ao longo do caminho esquecemos que não é uma frase completa. Esquecemos que o silêncio é uma resposta válida. Esquecemos que temos permissão para guardar coisas para nós mesmos, especialmente as coisas que mais importam. Não aprendi isso até os 81 anos. E gostaria mais do que tudo de ter aprendido antes. Porque os anos que passei explicando demais, compartilhando demais, respondendo demais, esses são anos que não consigo recuperar. Mas os anos que me restam, esses são meus, e vou gastá-los dizendo menos, guardando mais e protegendo o pequeno e sagrado espaço que finalmente criei para mim mesma. Se isso ressoou com você, por favor, compartilhe. Nem todos vão assistir, mas alguém na sua vida está sentado à mesa de jantar agora com alguém que ama, respondendo a uma pergunta que não deveria. E eles estão perdendo um pedaço de si mesmos sem nem saber. Você pode ser a razão de eles pararem. Deixe um comentário se uma dessas 5 perguntas te atingiu. Me diga qual delas você gostaria de nunca ter respondido, ou qual delas você ainda está lutando para guardar apenas para si. E se você ainda não fez isso, o Código da Liberdade tem tudo. Todo roteiro, todo limite. Toda maneira de retomar sua vida antes que seja tarde demais. Mulheres como Diane, Patrícia e Eleanor já estão usando. E isso está mudando as coisas. Mas estou falando sério. Talvez eu precise tirar do ar. Minha filha me perguntou ontem de novo o que eu tenho escrito. E se ela encontrar, se todos eles encontrarem, não sei o que acontece depois. Então, se você precisa, pegue agora. O link está no comentário fixado. Obrigada por sentar comigo hoje. Cuide-se, o que quer que isso signifique para você.